Olá galera, tudo bem? Professor Will da Matemática Notary. Na aula de hoje nós falaremos sobre a condição de alinhamento de três pontos. O que é essa condição? Dados três pontos, eles estão alinhados se eles pertencerem a uma mesma reta, como na figura aqui. Nós temos os pontos A, B e C, representados pelas coordenadas x1, y1, x2, y2, x3 e y3. Nós temos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Esses pontos estão alinhados e nós conseguimos verificar nessa ilustração. Uma maneira analítica de determinar essa condição de alinhamento é através de uma matriz onde o determinante tem que ser igual a zero. Então nós temos aqui a representação dos pontos, das coordenadas dos pontos, e essa determinante deu igual a zero. Por isso esses pontos estão alinhados. Nós faremos alguns exercícios aqui para verificar essa condição. Verifique se os pontos A, menos 3 e 5, B, 1 e 1 e C, 13 e menos 1 estão alinhados. Vamos fazer então uma matriz e vamos verificar se o determinante é igual a zero. Nós temos x1, y1, x2 e y2, x3 e y3. Agora eu vou representar aqui na matriz. Então nós temos menos 13 e 5, 1 e 1, 13 e menos 1. Vou completar com uma coluna de números 1. E agora eu vou verificar a determinante. Para quem não lembra como calcula uma determinante, nós temos que fazer as diagonais principais menos as diagonais secundárias. Vamos identificar essas diagonais. Primeiro, para ficar mais fácil de achar as diagonais, eu posso repetir as duas primeiras colunas. Então, eu vou colocar aqui, menos 3 e 5, 1 e 1, 13 e menos 1. As diagonais principais são essas diagonais que eu vou identificar agora. Eu vou colocar em azul aqui para ficar bem fácil de visualizar. Menos 3 vezes 1 vezes 1. Essa é a primeira diagonal principal. Nós teremos 3 nessa matriz de ordem 3 por 3. 3 linhas por 3 colunas. Menos 3 vezes 1, menos 3 vezes 1, menos 3. Coloco aqui o menos 3. 5 vezes 1 vezes 3 dá 15, então mais 15. 1 vezes 1 vezes menos 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, menos 1. Coloca aqui. Agora as diagonais secundárias, que eu vou colocar em laranja, nós teremos que subtrair. Então eu já posso colocar aqui menos todas as diagonais secundárias. Vamos colocar em laranja aqui. 1 vezes 1 vezes 3. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Coloco o 3 aqui. Menos 3 vezes 1, menos 3, vezes menos 1, menos 3 vezes menos 1, a regrinha de sinal, menos com menos é mais. 3 vezes 1, 3. E por último, 5 vezes 1, vezes 1. 5 vezes 1, 5, vezes 1, 5. Então ficou mais 5. Pronto. Então a determinante é igual. Quando nós temos uma subtração aqui de valores, nós vamos inverter o resultado final daqui. Então eu tenho aqui, menos 3 mais 15 menos 1. Eu tenho 15 menos 3 e menos 1. 15 tira 3, 12. Tira 1, 11. 11 menos 3 mais 3. 6 mais 5, 11. Ou seja, essa determinante é igual a zero. D é igual a zero. Se a determinante é igual a zero, os pontos estão alinhados. Eu coloquei aqui a representação no plano para nós realmente confirmarmos que esses três pontos A, B e C estão alinhados. O ponto menos 3 é o A, o ponto menos 3 e 5, o B, 1 e 1 e o C, 13 e menos 1. Então eles estão alinhados, pertencem a uma mesma reta. Exercício número 2. Verifique se os pontos A, menos 1 e 3, B, 2 e 4, C, menos 4 e 10 podem ser os vértices de um triângulo. Para que esses pontos possam ser os vértices de um triângulo, nós precisamos que esses pontos não estejam alinhados. Como nós vimos, se estiverem alinhados, eles formam uma reta. Então nós vamos determinar a matriz aqui, calcular o determinante. Se o determinante for diferente de zero, esses pontos não estão alinhados e podem ser os vértices de um triângulo. Então colocando a matriz aqui, nós teremos x1 e y1, que é o menos 1 e 3, x2 e y2, que é o número 2 e 4, e o x3 e y3, que é o menos 4 e 10. Completamos a terceira coluna com o número 1
E agora nós vamos calcular a determinante. Novamente, para ficar mais fácil o cálculo da determinante, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, menos 1, 3, 2, 4, menos 4 e 10. Agora nós calculamos a determinante, começando pelas diagonais principais. Então, a determinante vai ser igual. Diagonal principal, nós temos menos 1 vezes 4 vezes 1. Nós temos menos 1 vezes 4, menos 4 vezes 1, menos 4. 3 vezes 1 vezes menos 4, dá 3 vezes menos 4, menos 12. 1 vezes 2, 2 vezes 10, 20, mais 20. Agora nós calcularemos as diagonais secundárias. Então nós teremos 3 vezes 2 vezes 1, menos 1 vezes 1 e 10, 1 vezes 4 vezes menos 4. E aí você pode escolher por qual que você quer começar. Não esquecendo que nós faremos uma subtração. Então menos, e aqui eu coloco todos os resultados. Então nós temos aqui 3 vezes 2, 6 vezes 1 continua sendo 6. Então vou colocar aqui 6. Menos 1 vezes 1 dá menos 1 vezes 10, menos 10. 1 vezes 4, 4 vezes menos 4, menos 16. Coloco menos 16 aqui. Determinante vai ficar igual. Menos 4 com menos 12 dá menos 16, com mais 20 dá 4 positivo. 20 tira 16, 4. Agora menos o resultado daqui. Eu tenho menos 10 com menos 16, menos 26. Com o 6 aqui, positivo, é como se você devesse 26 e pagasse 6. Você ficaria devendo 20. Então ficou menos menos 20, que vai dar mais 20. Tudo isso daqui, esse parênteses, ó, vou colocar aqui para não ficar nenhuma dúvida. Esse menos, que já está aqui. Agora, todo esse parênteses aqui resultou em menos 20. Coloco menos 20. Tem dois sinaizinhos de menos. Menos com menos dá mais, então por isso mais 20. Então a determinante deu 24. 24 é diferente de zero. Então esses pontos não estão alinhados. Assim nós podemos dizer que se esses pontos não estão alinhados, eles podem sim ser os vértices de um triângulo. Então, verificando sim, esses pontos podem ser os vértices de um triângulo. Exercício número 3. Determine x de maneira que os pontos A, 3 e 5, B, 1 e 3, C, x e 1 sejam vértices de um triângulo. Acabamos de ver que para os pontos serem vértices de um triângulo, nós temos que ter a determinante diferente de zero. Então nós já vamos determinar isso. Determinante vai ser diferente de zero. Vamos montar a matriz com esses pontos e verificar a determinante, colocando diferente de zero. Então nós temos os pontos. O ponto A, x1 e y1, 3 e 5. x2 e y2, 1 e 3. x3 e y3, x e 1. Completa a matriz com o número 1. Agora nós calcularemos a determinante. Vou repetir as duas primeiras colunas novamente. Então nós temos 3 e 5, 1 e 3, x e 1. A determinante tem que ser diferente de zero. Calculando então as diagonais principais primeiro. 3 vezes 3, 9, vezes 1, 9. 5 vezes 1, 5 vezes x, 5x, mais 5x. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1, mais 1. Agora nós vamos colocar as determinantes secundárias. Lembrando que ela é uma subtração, então nós podemos inverter o sinal. Vou fazer de uma maneira diferente agora que eu acho mais rápido. Eu não vou colocar o parênteses aqui e colocar todos os valores. Eu já vou invertendo o sinal agora, porque seria uma subtração. Então nós temos aqui, ó, diagonal secundária. 5 vezes 1 vezes 1. 5 vezes 1 é 5, vezes 1, 5. Então vai ficar menos 5, inverti o sinal. Ó, inverti o sinal porque seria uma subtração. 3 vezes 1, 3. Vezes 1, 3. Então vou inverter de novo, vai ficar menos 3. 1 vezes 3, 3 vezes x, 3x. Vou inverter, vai virar menos 3x. Se desse um valor negativo, ele ficaria positivo. Essa determinante, então, tem que ser diferente de zero. Diferente de zero. Agora vamos ver aqui, achar o valor do x para que isso aconteça. 5x menos 3x.
2x, primeiros termos semelhantes aqui, 5x menos 3x, 2x. Aqui eu tenho 9 mais 1, 10, menos 5, 5, menos 3, 2. Então ficou 2x mais 2 tem que ser diferente de 0. Resolvendo, nós temos que 2x tem que ser diferente de menos 2. X então é igual a menos 1, menos 2 sobre 2 é diferente de menos 1. X tem que ser diferente de menos 1. Para que esses pontos possam ser os vértices de um triângulo. Se eu deixasse, se o x for 1, esses pontos, a determinante vai ser igual a 0, e aí nós teríamos então uma reta, e não teríamos a condição para ter um triângulo. Beleza? Vamos para o exercício número 4. Dados A, 1 e 5, B, 13 e menos 1, determine o ponto no qual a reta AB intersecta a bissetriz dos quadrantes ímpares. Bom, para a gente falar da bissetriz dos quadrantes ímpares, é bom lembrar que quando nós temos aqui o plano cartesiano, nós temos 4 quadrantes. O primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. A reta bissetriz dos quadrantes ímpares é a que corta os quadrantes 1 e 3. Essa reta ela tem como característica que os pontos nela têm coordenadas tem as coordenadas x e y iguais. Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, x1, eu teria y1. Se eu tivesse o x1 valendo 3, eu teria o y valendo 3 e assim por diante. Então, um ponto qualquer nessa reta vai ser representado por AA, ou seja, valores iguais. Agora que eu já sei os 3 pontos A, B e P, eu vou colocar na matriz e tenho que a determinante tem que ser igual a 0 para que esses pontos estejam alinhados, que essas retas se cruzem. Colocando na matriz, o ponto A nós temos x1 e y1, 1 e 5, x2 e y2, 3 e menos 1, que é o ponto B, e x3 e y3 no ponto P, A e A. Completa com o número 1. Vamos calcular a determinante. Essa determinante tem que ser igual a 0. Vou repetir as duas primeiras colunas novamente. 1 e 5, 13 menos 1, A e A. Essa determinante vai ter que ser igual a 0. Então nós vamos fazer aqui as diagonais principais. 1 vezes menos 1 vezes 1, menos 1. 5 vezes 1, 5 vezes A, 5A. Então mais 5A. 1 vezes 3, 3 vezes A, 3A, mais 3A. Agora as diagonais secundárias. Não esqueçam que aqui nós temos que inverter o sinal. 5 vezes 3, 15 vezes 1 dá 15 positivo. Eu vou inverter, menos 15. 1 vezes 1, 1 vezes A. Vou ter que inverter o sinal, vai ficar menos A. Menos A. 1 vezes menos 1 vezes A dá menos A. Vou ter que inverter, então vai ficar mais A. Tudo isso tem que ser igual a 0 para que esses pontos pertençam a uma mesma reta. Faça a intersecção. Então aqui eu tenho menos A com A, já posso cancelar. 5A mais 3A, 8A. Menos 1 menos 15, menos 16 é igual a 0. Então resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, 8A é igual a 16. O valor do A vai ser igual a 16 dividido por 8, que vai dar 2. 16 sobre 8. A vai ser igual a 2. Como o ponto P é representado pelas coordenadas A e A, os valores de x e y são iguais, nós sabemos que o ponto P tem coordenadas 2 e 2. Ou seja, no ponto 2 e 2, imaginando que o 2 estivesse aqui e o 2 aqui, nesse ponto, a reta que tem os pontos AB, a reta AB, intersectaria a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, aqui nesse ponto 2 e 2. Assim, esse ponto 2 e 2, o ponto 1 e 5 e o ponto 13 menos 1 pertencem a essa mesma reta. Bom, galera, então esses foram os exercícios da condição de alinhamento entre 3 pontos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e esse vídeo ajudou vocês, deixe um comentário, compartilhe com os amigos, marque os amigos na nossa página no Instagram. Muito obrigado e até a próxima aula.